Olá, eu vim contar um pouco da minha história para vocês. Para quem não me conhece, me chamo Diana e eu nasci na Itália, em Magenta, no dia 4 de outubro de 1922. Eu sou a penúltima filha de 13 irmãos e os nossos pais, eles nos educaram na fé cristã. Então, desde muito pequena, eu já aprendi a amar Nosso Senhor e também a Virgem Maria. Em 1918, chegou aqui na Itália uma gripe espanhola e ela durou até 1920. E foi por causa dessa gripe que eu perdi 5 dos meus irmãos, antes mesmo de eu nascer. Então eu nem cheguei a conhecê-los. Mas desses 7 irmãos que ainda ficaram, 8 comigo, todos nós nos formamos. Teve um que foi pianista, 2 deles foram engenheiros, 4 se formaram médicos, inclusive eu, e teve uma farmacêutica. Um desses meus irmãos engenheiros, o José, ele ainda se formou sacerdote, anos depois de ter sido formado engenheiro. Eu sempre gostei muito de esquiar, de pintar e de apreciar belas músicas. Na minha juventude, eu comecei a ajudar na Ação Católica, que é um movimento que une vários setores de ação social na Igreja Católica. E quando eu comecei a estudar medicina, eu conjuguei os meus estudos com a ação católica, e assim eu consegui ajudar mais pessoas com aquilo que eu estava aprendendo na faculdade. Eu me formei como médica cirurgiã, especializada em pediatria, mas depois eu decidi exercer a clínica geral, para também alcançar os idosos que não tinham recursos e também poder ajudá-los. E para mim, a minha profissão, ela sempre foi muito sagrada, porque tocar o corpo de um doente era como se fosse tocar o corpo do próprio Cristo. Em 1954, eu conheci o meu Pietro. Foi a primeira vez que eu o vi. E quando eu vi, eu já senti no meu coração o chamado ao matrimônio. E eu tinha certeza que ele era o homem que seria o meu esposo. E ele também. Ele era um homem de muita fé e muito piedoso. E ele sentiu o mesmo. E nós tínhamos uma certeza tão grande de que esse era o nosso chamado, era a nossa vocação, que nós não demoramos a nos casar. Logo no ano seguinte, em abril, nós noivamos e em setembro já nos casamos. O Senhor nos deu 3 lindos filhos, Pedro Luiz, Laura e também Maria Rita. E em setembro de 1971, nós fomos agraciados com a 4ª gravidez. Essa gravidez foi mais complicada, porque eu descobri um fibroma no útero e eu tive que ser internada. E aí os médicos, eles decidiram e me indicaram que eu interrompesse a gravidez. Mas a vida, ela tem um valor muito grande para Deus e também para nós. E nós decidimos continuar com a gestação, até onde nosso Senhor permitisse. E eu ainda consegui ver a minha Diana Emanuela nos meus braços antes do meu corpo falecer. A minha grande alegria aqui na Igreja Celeste foi compartilhada com a Igreja Peregrina quando, em 2004, o Papa João Paulo II proclamou a minha canonização. E a minha família estava toda presente, o meu amado esposo Pietro e meus amados filhos, o Pedro Luiz, a Laura e a Diana Emanuela. O povo brasileiro tem grande amor e devoção pela minha história e por tudo que nosso Senhor fez através de mim. Tanto que os 2 milagres que foram comprovados para minha canonização foram do Brasil, um do Maranhão e o outro de São Paulo. Então, uma das minhas filhas muito amadas, ela vai dar um pequeno testemunho do grande amor que ela tem por mim. Olá, eu sou a Natália, sou consagrada aliançada da comunidade Mater Dolorosa, sou esposa, sou mãe,
por enquanto, de duas princesas lindas e sou médica. E apesar de ser médica, a minha história com Santa Diana Beretta, por incrível que pareça, não está diretamente relacionada com a medicina. No começo, né, quando eu a conheci, houve aquela curiosidade mesmo de conhecê-la, de entender, poxa, uma médica santa, com certeza alguma coisa ela tem para me ensinar. Então, houve essa disposição em estudar, em ler algumas coisas da bibliografia dela, da vida, enfim. Mas vi ali ela como um exemplo, mas não como uma santa de devoção ou alguém presente no meu dia a dia, vamos colocar assim. Mas ela que acabou realmente me escolhendo, né? Sendo essa presença na minha história, e foi através da maternidade de uma grande amiga, inclusive, que vinha num desejo, né, numa luta muito grande de conseguir um parto normal depois de 2 partos cesarianos. E a gente tentou alguns recursos, nenhum médico queria, né? O próprio médico dela mesmo falou que não era garantido, que não era seguro, enfim. E aí eu comecei a fazer a novena de Santa Diana. Bem assim, no meio da gestação, pelo que eu me lembro, recordo, né? E fui fazendo, né, direto essa novena, tendo esse contato com ela constante e diário, com esse desejo mesmo, né, para que essa criança pudesse vir ao mundo como o Senhor desejasse, que ela pudesse ajudar nesse sentido. E por graça de Deus e por grande intercessão dela, chegou, né, a bebê nasceu de parto normal e incrivelmente, né, no dia de Santa Diana Beretta. É a minha filhada, o amor da minha vida, um grande tesouro. E toda vez que eu olho para ela, me faz essa memória, né, do quanto Santa Diana é real, é concreto. E tem essa preocupação, esse carinho e cuidado com crianças, com mães. E, consequentemente, me ajuda como médica também. Hoje, ela é essa companheira do dia a dia, ela que soube tão bem buscar a santidade, viver a santidade através do ordinário, equilibrando ser esposa, ser mãe, ser profissional. Ela é essa companheira mesmo, né, do cotidiano que me aponta o céu, que me aponta o Senhor. E sou eternamente grata por ela ter me escolhido, por ela ser tão real na minha vida, na minha história, e realmente essa companheira do dia a dia. Santa Diana Beretta, rogai por nós. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a minha história, é só você acessar os links que estão na descrição desse vídeo e você vai conhecer um pouquinho mais sobre mim.